Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje é um dia muito especial, uma celebração de luz e de um encontro que mudou tudo. E eu estou feliz que você esteja aqui, ouvindo estas palavras, porque o que tenho para compartilhar pode de verdade transformar a sua vida. Não estou exagerando, nem usando palavras vazias. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos muitas e muitas vezes. Mas antes de revelarmos esse segredo tão profundo, vamos juntos pensar na palavra encontro ou sretenii, como dizem em algumas tradições. Porque muitas pessoas, mesmo as que já foram batizadas, mesmo as que frequentam a casa de oração, não compreendem totalmente a força que está por trás dessa palavra. E sem essa compreensão, não há a profundidade da emoção que torna este momento tão poderoso, tão capaz de nos transformar. O encontro é uma união, mas não um encontro qualquer. Não é como topar com um velho conhecido na rua. Não. É um encontro que virou a história da humanidade. Um encontro esperado por milhares de anos. Um encontro depois do qual o mundo nunca mais foi o mesmo. Imagine o grande templo em Jerusalém, imponente, majestoso, com o aroma do incenso e o murmúrio das orações. Pessoas vêm e vão. Sacerdotes fazem suas ofertas, levitas cantam salmos, um dia comum, nada de especial. E então, uma jovem mulher entra no templo com um bebê nos braços. Ao lado dela, um homem mais velho, seu noivo. Eles vieram, como mandava a lei de Moisés, 40 dias após o nascimento do primogênito, para oferecer um sacrifício e consagrar o menino a Deus. Eles trouxeram 2 rolinhas, a oferta dos mais humildes, porque não tinham dinheiro para um cordeiro. Uma mãe jovem, um carpinteiro simples e um bebê pequeno. Quem lhes daria atenção? E é nesse exato momento que um homem de fé, já bem idoso, se aproxima deles. Seu nome é Simeão. Pense bem, ele tinha mais de 300 anos. 300 anos esperando por aquele instante. 300 anos vivendo por uma promessa dada a ele pelo Espírito Santo. Você não morrerá antes de ver o Cristo do Senhor. 300 anos, cada manhã, ele acordava com a esperança. Talvez hoje, eu veja aquele que Deus prometeu. E cada noite, ele ia dormir sem que a promessa se cumprisse, ano após ano, década após década, século após século. Você consegue imaginar 300 anos de espera, 300 anos em que todos ao seu redor morreram. Amigos, parentes, conhecidos. Geração após geração partindo para a terra, e ele continuava vivendo e esperando. Às vezes penso que certamente houve momentos em que ele duvidou, quando o cansaço vencia, quando ele queria apenas partir, apenas fechar os olhos e não abri-los mais, mas ele acreditou, ele continuou acreditando. E então, naquele dia, o Espírito Santo o levou ao templo exatamente na hora, no minuto em que Maria e José cruzaram o limiar. O homem de fé Simeão viu o bebê e tudo compreendeu. Seu coração, exausto pela espera, de repente se encheu de uma luz tão grande, de uma alegria tão plena, que ele estendeu suas mãos trêmulas de velhice e pegou o bebê e proferiu palavras que repetimos até hoje, todos os dias, em cada culto, em cada momento de oração. Palavras que ressoam há 2000 anos e não perdem sua força. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel. Você ouve? Agora, Senhor, despede em paz. Agora eu posso ir. Agora
Eu posso morrer tranquilo, porque eu vi, eu esperei. A promessa se cumpriu. Deus não enganou. Meus queridos, isso é o encontro. É o momento em que Deus cumpre sua promessa. É o momento em que a espera termina e a realização começa. É o momento em que a paciência humana e a fidelidade de Deus se encontram face a face. E nesse encontro nasce um milagre. Mas eu prometi contar a você algo que pode mudar a sua vida. E eu vou contar. Só me ouça com atenção até o fim, sem se distrair. No dia do encontro do Senhor, acendemos velas nas casas de oração. É uma tradição muito antiga, com mais de 1500 anos. As velas deste encontro são especiais. Elas são diferentes das que você acende em dias comuns. Elas carregam uma graça particular ligada a este dia de celebração. Por quê? Porque o homem de fé Simeão chamou o menino Jesus de luz, luz para iluminar as nações. Cristo é a luz do mundo. E a vela acesa no dia do encontro simboliza exatamente essa luz, a luz de Cristo que ilumina a todos. Mas não se trata apenas de um símbolo. Trata-se do que acontece quando você acende essa vela com fé e pronuncia certas palavras. Eu sirvo como um guia espiritual há muitos anos. Eu vi de tudo. Eu vi pessoas serem curadas. Eu vi famílias à beira da ruína, de repente encontrarem a paz. Eu vi pessoas que haviam perdido toda a esperança encontrarem uma saída das situações mais desesperadoras. E muito frequentemente, isso estava ligado a este encontro, a este dia, a esta vela, a estas palavras. Vou lhes contar uma história. Tínhamos em nossa comunidade uma mulher, vamos chamar lá de Valentina. Ela tinha mais de 50 anos e sua vida, naquele momento, parecia ter chegado a um beco sem saída. O marido a deixou. O filho não falava com ela há 3 anos. Brigaram por causa de uma herança de um apartamento. Como acontece muitas vezes, a saúde debilitada, no trabalho, uma demissão, o dinheiro mal dava. E ela veio até mim antes do encontro. Nem chorava mais. As lágrimas haviam secado. Ela disse: "Meu pai espiritual, eu não sei para que vivo. Não vejo sentido. Acho que Deus se esqueceu de mim." E eu disse a ela o que direi a você agora. Eu disse: "Valentina, você se lembra do homem de fé Simeão? Ele esperou 300 anos. 300 anos ele pensou que Deus estava demorando, que a promessa não se cumpria, que ele havia sido esquecido. Mas Deus se lembrava, Deus estava preparando. E quando veio a plenitude dos tempos, tudo se cumpriu em um instante. Então, ouça-me, pegue uma vela deste encontro, acenda-a em sua casa diante de uma imagem sagrada e pronuncie as palavras que eu lhe darei. Diga-as de todo o coração, não como uma fórmula, não como um encantamento, mas como um grito da alma a um Deus vivo. E espere, apenas não pare de acreditar." Ela fez como eu disse. E sabe o que aconteceu? Uma semana depois, o filho ligou para ela. Pela primeira vez em 3 anos, ele disse: "Mãe, me perdoe. Não sei o que me deu, mas acordei esta manhã e percebi que não posso mais viver sem você." 1 mês depois, ela recebeu uma nova proposta de trabalho, melhor do que a anterior, mais perto de casa, com um bom salário. E 6 meses depois, os médicos que haviam encontrado sérios problemas nela cruzaram os braços e disseram: "Não entendemos o que aconteceu, mas os exames estão normais." Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Nem depois de 30 anos como guia espiritual, nem depois de centenas de histórias como essa. Isso é a ação da graça de Deus, que se derrama de forma especial no dia do encontro sobre aqueles que abrem o coração a Ele. E agora
vou revelar a você o que prometi. Ouça com atenção. Hoje, no dia deste encontro, ou se você estiver ouvindo isso na véspera, então amanhã você precisa fazer o seguinte. Primeiro, arranje uma vela, idealmente uma vela deste encontro, abençoada na casa de oração. Se você não puder ir à casa de oração, pegue qualquer vela que tenha em casa. Se não tiver nenhuma, compre uma vela simples de cera. Deus não olha para a vela, Deus olha para o coração. Segundo, coloque esta vela diante de uma imagem sagrada. Se tiver imagens sagradas em casa, coloque diante delas. Se não tiver, abra no seu celular ou computador uma imagem do encontro do Senhor e coloque a vela ao lado. Deus não está limitado pelas nossas estruturas. Ele vem onde é esperado. Terceiro, acenda a vela e quando a pequena chama se acender, olhe para ela, contemple-a. Essa chama é a imagem daquele que o homem de fé Simeão viu, daquela luz que veio ao mundo para iluminar todo ser humano. Olhe para essa chama e sinta como seu calor toca seu coração. E quarto, o mais importante, pronuncie estas palavras. Vou dizer-las lentamente para que você possa memorizar ou anotar. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminas todo ser humano que vem ao mundo, assim como o homem de fé Simeão outrora te recebeu em seus braços e encontrou paz para sua alma, assim também eu agora te recebo em meu coração. Santifica, Senhor, minha escuridão, dissipa as trevas das minhas tristezas, dos meus medos, das minhas dúvidas. Concede-me, indigno servo teu, ver a tua salvação que preparaste para mim. Santíssima Mãe de Deus, assim como tu trouxeste o menino Jesus ao templo, assim também leva minha oração ao trono de Deus. Santo e justo Simeão, acolhedor de Deus, tu que esperaste e alcançaste a consolação de Israel, ajuda-me também a esperar e alcançar o cumprimento das minhas esperanças. Ora por mim, pecador, para que o Senhor não desvie seu rosto de mim, mas ouça meu clamor e me envie sua misericórdia. Amém. Pronuncie esta oração 3 vezes. Repito para que você não se esqueça. Pronuncie 3 vezes com sentimento, com fé, sem pressa, e depois da oração, sente-se em silêncio diante da vela acesa e simplesmente permaneça em quietude. 1 minuto, 2, 5, o quanto puder. Não precisa dizer nada, não precisa pedir nada. Apenas esteja como Simeão, que segurava o bebê nos braços e silenciava de felicidade. Apenas esteja na presença de Deus e ouça, porque Deus fala no silêncio. Sabe o que é mais incrível na celebração do encontro? É uma celebração onde todas as idades se encontram. Olhe, um bebê de 40 dias de vida, uma mãe jovem e um homem de fé bem idoso, o começo da vida e o fim da vida, juventude e velhice. E havia também a profetisa Ana, que tinha 84 anos, uma viúva que não se afastava da casa de oração, com jejuns e orações, servindo a Deus dia e noite. E ela também se aproximou e também viu e também glorificou a Deus. O que isso nos diz? Diz que não há idade em que Deus não possa vir até você. Não há condição em que Ele não possa encontrá-lo. Você tem 18 anos, Deus busca um encontro com você. Você tem 45, Deus busca um encontro com você. Você tem 70 e você acha que a vida já passou e nada pode ser mudado? Simeão tinha mais de 300. E o maior evento de sua vida aconteceu justamente quando, aparentemente, tudo já estava para trás. Eu quero que você ouça isso. Ouça não com os ouvidos, mas com o coração. Deus busca um encontro com você, precisamente com você, não com uma humanidade abstrata,
não com santos distantes, mas com você que está ouvindo estas palavras agora, sentado em casa, talvez com o corpo cansado, com pensamentos pesados, com dor no coração. Deus busca um encontro com você. E o encontro é o dia em que essa reunião é mais possível do que nunca. Mas há uma condição, apenas uma: é preciso vir. Simeão veio à casa de oração, ninguém o forçou, ninguém o arrastou pela mão. O Espírito Santo o impulsionou, mas ele poderia não ter obedecido, poderia ter dito: estou cansado, tenho 300 anos, que seja sem mim hoje. Mas ele veio e por isso encontrou Deus. Você dirá: mas meu pai espiritual, é difícil para mim. Tenho tantos problemas. Não tenho tempo para velas e orações. E eu lhe responderei: é exatamente por isso, justamente porque é difícil para você, que você precisa desse encontro. O saudável não precisa de médico, o doente precisa. O feliz não precisa de consolo, o que chora precisa. O forte não precisa de apoio, o que está caindo precisa. Deus não vem para aqueles que têm tudo bem, Deus vem para aqueles que precisam dele. E se hoje você precisa, hoje é o seu dia. Deixe-me contar mais uma história. Em nossa comunidade, há um homem chamado André. Um sujeito forte, daqueles que estão acostumados a resolver tudo sozinhos, com as próprias mãos. Ele tinha um negócio, família, casa, tudo como deveria ser. E de repente, tudo desmoronou. O negócio faliu. Um sócio o traiu. Dívidas, processos. A esposa não aguentou, pegou os filhos e foi para a casa dos pais. Os amigos se afastaram. Como acontece quando você tem problemas? Ele ficou sozinho em um apartamento vazio, com uma garrafa, com pensamentos dos quais é assustador falar. E um dia, isso foi pouco antes do encontro, ele passou perto de nossa casa de oração, apenas passando, não pretendia entrar. Mas a porta estava aberta, e de lá vinha uma luz, e um cântico se ouvia. E ele entrou, sem saber por quê. Apenas entrou, ficou no canto, ouvindo sem entender nada, e depois se aproximou de mim e disse: meu pai espiritual, não sei o que estou fazendo aqui. Não acredito em Deus, mas não tenho mais para onde ir. E eu lhe disse: André, você acabou de proferir a oração mais honesta que ouvi em 20 anos. Você não tem para onde ir. E você veio a Deus. Isso é fé. Não aquela dos livros didáticos, mas a verdadeira, viva, nascida da dor e do desespero. Eu lhe dei uma vela deste encontro. Expliquei o que fazer. Ensinei a oração. Ele se foi. Eu orei por ele todos os dias. E 3 meses depois, ele voltou. Outra pessoa, os olhos diferentes, a voz diferente, ele disse: meu pai espiritual, não sei como isso funciona, mas minha vida começou a mudar. Não de uma vez, não em um dia, mas começou. Eu parei de beber, encontrei um emprego, liguei para minha esposa, conversei como gente pela primeira vez em 6 meses. Ela disse que estava disposta a tentar novamente. E o mais importante, eu parei de querer morrer. Eu quero viver. Pela primeira vez em muito tempo eu quero viver. Isso é o que o encontro com Deus faz. Isso é o que o encontro faz. Ele devolve a vontade de viver. Ele devolve a esperança. Ele acende a luz onde havia completa escuridão. E eu peço a você, não adie, não diga a si mesmo: bem, farei amanhã, ou no próximo encontro, ou em algum outro momento. Depois pode não chegar. Simeão esperou 300 anos, mas quando a hora chegou, ele não demorou. Ele correu para a casa de oração, ele pegou o bebê nos braços, ele pronunciou suas grandes palavras, ele não adiou para amanhã. Você sabe, uma das armadilhas mais terríveis em que o ser humano cai é a armadilha do adiamento. Amanhã me arrependerei,
amanhã orarei, amanhã começarei uma nova vida, amanhã perdoarei, amanhã pedirei perdão, e o amanhã chega e é novamente amanhã. E assim a vida passa, e a pessoa chega ao fim do caminho, sem nunca ter encontrado Deus, embora Deus estivesse ao lado todos os dias e batesse à sua porta. Hoje acenda a vela. Hoje pronuncie estas palavras. Hoje abra o coração, porque Deus hoje está pronto para se encontrar com você. A questão é se você está pronto. E agora quero falar de algo mais. Algo que raramente é mencionado em relação a este encontro. Lembre-se, mencionei a profetisa Ana, a viúva de 84 anos que não se afastava da casa de oração. Vamos pensar nela. Ela enviuvou após 7 anos de casamento, ou seja, ela tinha provavelmente cerca de 20 anos quando seu marido faleceu. E desde então, mais de 60 anos, ela viveu na casa de oração, em jejum e oração, servindo a Deus dia e noite. 60 anos, todos os dias, sem interrupção, sem férias, sem folgas. Para quê? O que mantinha essa mulher? O que lhe dava forças? A resposta é simples: esperança. A mesma esperança que Simeão tinha, a esperança de ver o Salvador. E ela esperou, ela viu. E o Evangelho diz que ela começou a falar do bebê a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Preste atenção, a todos que esperavam. Não a qualquer um, não a transeuntes aleatórios, mas àqueles que esperavam, aqueles cujos corações estavam abertos, aqueles que não perderam a esperança. E agora me dirijo a vocês, que esperam a cura para si ou para um ente querido, que esperam a reconciliação na família, que esperam a resolução de uma situação difícil, que esperam um filho, que esperam um emprego, que esperam o amor, que esperam a paz na alma, que simplesmente esperam que a vida se torne mais leve. Dirijo-me a vocês e digo: sua espera não é em vão. Deus ouve você, Deus vê você, Deus se lembra de você. E assim como ele cumpriu a promessa feita a Simeão, assim como ele não frustrou a esperança de Ana, ele não frustrará a sua esperança. Apenas não desista, apenas não apague sua pequena chama de fé, apenas continue a queimar. Que seja baixinho, que seja fraco, mas continue a queimar. Sabe, a vela é algo incrível. Ela queima, entregando-se, ela derrete, diminui, mas ao mesmo tempo dá luz. Quanto mais ela se entrega, mais luz há ao redor. E quando resta apenas um pequeno pedaço, quando parece que vai se apagar a qualquer momento, mesmo esse pedacinho continua a brilhar. E às vezes, justamente nesse último momento, quando parece que é o fim, o fogo morre, é nesse momento que dessa pequena chama uma nova vela se acende e a luz continua. Assim é em nossa vida. Às vezes nos sentimos como um pedacinho de vela, quase queimada, quase apagada. Mas é nesse momento que Deus vem e acende, a partir da nossa fraca chama, uma nova labareda, uma nova vida, uma nova esperança, um novo milagre. Por isso peço a você, acenda uma vela hoje. Isso não é apenas um ritual, não é magia, não é superstição, é um ato de fé. É o seu passo ao encontro de Deus. Quando você acende a vela e pronuncia a oração, você diz a Deus: eu estou aqui, eu espero, eu creio, vem, e ele virá. Talvez não como você espera, talvez não quando você espera, mas ele virá, porque ele prometeu. E Deus não quebra suas promessas, nenhuma, jamais. Quero repetir para você mais uma vez as palavras da oração, para que elas se gravem em seu coração. Ouça e memorize. Senhor Jesus Cristo, luz da verdade, que iluminas todo ser humano que vem ao mundo, assim como o homem de fé Simeão, outrora te recebeu em seus braços e encontrou paz para sua alma, assim também eu agora te recebo em meu coração
Santifica, Senhor, minha escuridão. Dissipa as trevas das minhas tristezas, dos meus medos, das minhas dúvidas. Concede-me, indigno servo teu, ver a tua salvação que preparaste para mim. Santíssima Mãe de Deus, assim como tu trouxeste o menino Jesus ao templo, assim também leva minha oração ao trono de Deus. Santo e justo Simeão, acolhedor de Deus, tu que esperaste e alcançaste a consolação de Israel, ajuda-me também a esperar e alcançar o cumprimento das minhas esperanças. Ora por mim, pecador, para que o Senhor não desvie seu rosto de mim, mas ouça meu clamor e me envie sua misericórdia. Amém. Guarde essas palavras, anote-as, preserve-as e pronuncie-as, não apenas hoje, mas sempre que estiver difícil, sempre que a escuridão se intensificar, sempre que parecer que não há esperança. Estas palavras são como uma vela acesa na escuridão. Elas não destroem a escuridão imediatamente, mas mostram que a luz existe, que a luz persiste, que a escuridão não é onipotente. E quero dizer mais uma coisa. Muitos perguntam, meu pai espiritual, como guardar a vela deste encontro? Onde colocá-la? Quando acendê-la? Veja bem, a vela do encontro é guardada em casa, perto das imagens sagradas, no cantinho sagrado. Ela é acesa em ocasiões especiais, quando há doença, quando há problemas, quando há medo, quando é preciso tomar uma decisão importante, quando há uma tempestade, e não apenas climática, mas uma tempestade na vida, quando tudo estronda e os raios caem e você não sabe para onde ir. Acenda a vela deste encontro, faça a oração, e o Senhor o cobrirá com sua graça, como um manto. Há um costume entre os membros de nossa comunidade no dia do encontro de abençoar várias velas e depois distribuí-las a seus entes queridos, pais, filhos, amigos, vizinhos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sozinhos, aqueles que precisam de consolo. É um costume lindo, porque a luz que recebemos de Deus não é destinada apenas a nós. Ela é destinada para que a compartilhemos. Como diz o Senhor, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim no velador, para que ilumine a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens. Compartilhe essa luz, fale para alguém sobre este encontro. Dê uma vela a alguém. Ore por alguém que não pode orar por si mesmo. Torne-se a pessoa através da qual Deus chegará a outra pessoa. Assim como a profetisa Ana não podia se calar e falava todo sobre o bebê, assim também você não se cale. Fale, compartilhe, acenda velas a partir da sua vela. Quanto mais você der, mais brilhante será o seu próprio fogo. Sabe, muitas vezes me perguntam, meu pai espiritual, os milagres ainda acontecem? Antigamente, nos tempos bíblicos, havia milagres. O mar se abria, os mortos ressuscitavam, os cegos viam. Mas agora, os milagres ainda acontecem? E eu sempre respondo a mesma coisa. Os milagres não cessaram. Eles acontecem todos os dias. Só que desaprendemos a vê-los. Ficamos cegos pela correria, surdos pelo barulho, endurecidos pela pressa constante. Corremos, corremos, corremos e passamos pelos milagres sem notá-los. Aqui está um exemplo. Não é um milagre que você esteja vivo agora, que seu coração esteja batendo, que você possa respirar, ver, ouvir, pensar. Não é um milagre que o sol nasceu esta manhã, que o inverno passará e a primavera virá, que em algum lugar, agora mesmo, um bebê está nascendo, que alguém, agora mesmo, está se recuperando, que alguém, agora mesmo, está perdoando e recebendo perdão. Os milagres estão em toda parte. Mas o maior milagre, aquele que Deus quer realizar em sua vida, pessoalmente na sua,
aquele pelo qual você está ouvindo estas palavras agora, não por acaso, não por coincidência, mas pela providência de Deus. E a última coisa que quero dizer a você hoje, quando o homem de fé Simeão pegou o menino Jesus nos braços, ele não proferiu apenas palavras de alegria, ele também proferiu palavras de advertência. Ele disse a Maria: "E uma espada transpassará a tua própria alma." Ele previu que haveria não apenas alegria, mas também dor, não apenas luz, mas também a cruz. Por que estou falando disso? Porque não quero enganar você. Não sou daqueles que prometem: ore e tudo será fácil. Não, nem tudo será fácil. A vida de fé não é uma vida sem sofrimentos. É uma vida na qual os sofrimentos ganham sentido. É uma vida na qual até a dor se torna um caminho para Deus. É uma vida na qual a cruz se torna uma ponte para a ressurreição. Mas é exatamente por isso que precisamos tanto da luz. É por isso que precisamos tanto da vela. Porque caminhar na escuridão sem luz seria insuportável, mas caminhar na escuridão com luz, sim, é possível. Difícil, doloroso, assustador, mas possível, porque você vê onde pisa, você vê que a estrada não termina, você vê que à frente não há um abismo, mas Deus. Acenda a vela, pronuncie a oração, abra o coração e vá, siga em frente. Deus será a sua luz. Eu abençoo você, meu querido, abençoo de todo o coração que este dia de encontro do Senhor seja para você um dia de verdadeiro encontro, um encontro com Deus, um encontro com a esperança, um encontro consigo mesmo, que a vela do encontro arda em sua casa e em seu coração, que a escuridão recue, que os medos se dissipem, que as doenças se afastem, que suas famílias se fortaleçam, que seus filhos sejam saudáveis e felizes, que a paz se instale em sua alma. Aquela paz da qual Simeão falou. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, com a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, que vive no coração mesmo quando há tempestade ao redor. Acenda a vela, diga aquelas palavras e espere pelo milagre. Ele virá, com certeza virá. Que o Senhor os guarde, meus queridos, com a bênção do encontro. Cristo é a luz do mundo e as trevas não o compreenderam. Não o compreenderam e não o compreenderão nem hoje, nem amanhã, nem para sempre. Amém. Sabe, deixei de falar algo muito importante. Sente-se, demore mais um pouco. O que quero contar a você agora pode mudar sua perspectiva sobre muitas coisas, pode mudar seu dia de hoje e talvez o resto da sua vida. Falamos do encontro, falamos da vela, falamos das palavras da oração, mas vamos agora mais fundo. Vamos falar sobre o que está por trás de tudo isso, sobre o mistério que está escondido no próprio coração desta celebração, sobre um mistério que muitos não percebem, embora ele esteja na superfície. Pense nisto. Todos os dias, bebês eram levados ao Templo de Jerusalém. Todos os dias, mães vinham para cumprir a lei de Moisés, para trazer a oferta de purificação no 40º dia após o nascimento do primogênito. Era um costume, uma rotina, se você quiser. Centenas, milhares de bebês passavam por esse ritual. Os sacerdotes realizavam as ações prescritas, aceitavam a oferta, abençoavam e a família voltava para casa. Nada de especial, nada incomum. E em um desses dias comuns, quando nada de extraordinário era previsto, uma jovem humilde entrou na casa de oração com um bebê nos braços. Ao lado, caminhava seu marido, um simples carpinteiro da provinciana Nazaré. Eles trouxeram a oferta mais pobre que a lei permitia, 2 rolinhas. Não um cordeiro, como as famílias ricas traziam, mas 2 pequenos pássaros. Isso significava que a família era pobre, muito pobre. E este casal, pobre,
desconhecido, com um bebê, entra no enorme e majestoso templo de Jerusalém. Ao redor, pessoas ricas, famílias nobres, escribas sábios, sacerdotes importantes. Ninguém lhes presta atenção. Absolutamente ninguém. Eles são invisíveis. Eles são parte da multidão, parte da rotina diária do serviço do templo. E apenas uma pessoa viu, apenas o homem de fé Simeão. Ele não viu com os olhos, ele viu com o coração. O Espírito Santo revelou a ele o que estava oculto de todos os outros. E ele foi ao encontro, atravessou todo o templo, pela multidão, passando pelos ricos e nobres, em direção ao casal pobre com o bebê. E pegou este bebê nos braços e proferiu palavras que o mundo se lembra há mais de 2000 anos. Você entende o que aconteceu aqui? Você entende a lição contida nisso para cada um de nós? Deus veio ao mundo não em brilho e glória, nem em trovões e relâmpagos, nem em uma carruagem de ouro. Ele veio silenciosamente, pobremente, despercebidamente, na família mais comum, no dia mais comum, e só pôde ser reconhecido por aquele cujo coração era puro e aberto. Somente por aquele que esperava. Somente por aquele que não perdeu a visão espiritual. E esta é a chave para tudo, meus queridos. Este é o principal segredo do encontro. Deus vem silenciosamente. Ele não irrompe em nossas vidas com barulho e estrondo. Ele bate suavemente à porta do nosso coração e espera que abramos. Lembre-se do Apocalipse de João. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo. Talvez esteja batendo agora mesmo através destas palavras, através desta celebração, através desta vela que você acenderá hoje. A única questão é: você ouvirá? Você abrirá? Vou te contar uma história. Havia em nossa comunidade uma mulher. O nome dela era Valentina. Uma boa mulher, bondosa, mas distante da fé. Trabalhou a vida toda em uma fábrica, criou 2 filhos, enterrou o marido, vivia como todos, de salário em salário, de problema em problema. Não ia à casa de oração, não que fosse contra, simplesmente não tinha tempo. A vida a envolvia, a sugava, não deixando tempo para nada além de sobreviver. E um dia, no início de fevereiro, ela estava passando perto de nossa casa de oração. Estava frio, ventoso. Ela sentiu frio e entrou apenas para se aquecer. Não para orar, nem para acender uma vela, apenas para se aquecer. E na casa de oração naquele dia, estavam celebrando o culto da tarde antes do encontro. Havia poucas pessoas, velas acesas, o coro cantava e algo aconteceu. Ela me contou depois, e sua voz tremia enquanto falava. Ela disse: meu pai espiritual, eu estava parada na parede. Não entendia uma palavra do que vocês cantavam. Mas de repente senti um calor tão grande. Não por fora, por dentro. Como se alguém me abraçasse, como se alguém me dissesse sem palavras: estou aqui, estou perto, tudo vai ficar bem. E eu chorei. Estou ali, uma mulher adulta, e choro como uma menina pequena. E não consigo parar, e não quero parar, porque não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de algo diferente, de algo que não sei o nome, eu sei o que era. Foram lágrimas de um encontro, o seu encontro pessoal. Deus veio a ela silenciosamente, despercebidamente, em uma noite comum de inverno, não através de trovões e relâmpagos, não através de um milagre de cura, não através de uma visão angélica, mas através do calor, do silêncio, da luz das velas. A partir daquele dia, Valentina começou a frequentar a casa de oração.
Não todos os domingos sua saúde não permitia, mas quando podia, ela vinha, ficava quietinha na parede, em seu lugar, orava como sabia. E sabe o que ela me disse uma vez? Ela disse: Meu pai espiritual, não sei por que não vim antes. Tantos anos perdidos, tantos anos eu vivi sozinha e poderia ter vivido com Deus. Tantos anos perdidos. Essas palavras ainda ressoam em meus ouvidos. E eu não quero que você jamais pronuncie essas palavras. Não quero que daqui a 10, 20, 30 anos você olhe para trás e diga: tantos anos perdidos. Por isso digo a você hoje, agora, neste exato momento, não adie, não espere o momento certo. O momento certo é agora. O único tempo que temos é agora. Acenda a vela hoje, não amanhã, não na próxima semana, nem em algum momento depois. Hoje. E deixe-me falar mais detalhadamente sobre a vela do encontro, porque é muito importante entender. A vela do encontro não é um objeto mágico, não é um talismã, nem um amuleto. A igreja não pratica magia. A igreja não trata de feitiços e encantamentos. A igreja trata de um relacionamento vivo, de uma pessoa viva com um Deus vivo. E a vela, nesse relacionamento, desempenha um papel especial, muito comovente. A vela é nossa oferta, pequena, humilde, mas sincera. Quando compramos uma vela e a colocamos diante de uma imagem sagrada, estamos como que dizendo a Deus: Senhor, aqui estou, vim a ti, trouxe-te o pouco que tenho. Aceita isso de mim. Como aquela viúva pobre do Evangelho que colocou no tesouro da casa de oração as 2 últimas moedas e Cristo disse que ela colocou mais do que todos. Não porque as 2 moedas valessem mais do que o ouro dos ricos, mas porque ela deu tudo o que tinha, de todo o coração. A vela é a nossa oração, tornada visível. A chama da vela se eleva para o céu. Assim também nossa oração se eleva a Deus. A vela queima e ilumina o espaço ao redor. Assim também nossa oração ilumina nossa vida, nossa alma, nosso lar. A vela é o símbolo da nossa alma. A cera é nosso corpo. O pavio é nosso espírito. E a chama é a graça de Deus, que nos vivifica, nos dá luz e calor. Sem a chama, a vela é apenas um pedaço de cera. Sem Deus, o ser humano é apenas um corpo. Mas quando a graça toca nosso espírito, começamos a queimar, começamos a brilhar, começamos a levar calor aos que nos cercam. E o que mais é importante, a vela, quando queima, derrete, ela se entrega, ela se sacrifica em prol da luz. Esta é a imagem da vida de fé. A verdadeira vida é viver para os outros. É autossacrifício, é entrega. Cristo entregou-se por nós e somos chamados a entregar-nos pelos nossos semelhantes. Não é preciso morrer na cruz. Às vezes, basta estar presente, apenas ouvir, apenas ajudar, apenas sorrir, apenas acender a própria vela e compartilhar a luz. A vela do encontro, abençoada na casa de oração no dia do encontro do Senhor, tem um significado especial. Ela nos lembra daquela luz que brilhou no templo de Jerusalém, quando o homem de fé Simeão pegou o Deus menino nos braços. Ela nos lembra das palavras de Simeão: luz para iluminar as nações, luz para a revelação dos gentios. Ela nos lembra que Cristo é a luz do mundo. Esta vela é guardada em casa. Ela é acesa em ocasiões especiais, durante a oração, em momentos de tristeza, em horas de ansiedade, durante a doença. Ela é acesa quando há medo, quando é difícil, quando parece que não há saída. E oramos à sua luz. Alguns dirão: e daí? É apenas uma vela, um pedaço de cera com um pavio. O que ela pode fazer? Por si só, nada.
é verdade. Por si só, a vela não cura, não protege, não salva, Deus salva. Deus cura, Deus protege. Mas a vela é o nosso apelo a Ele, o nosso gesto de fé, a nossa ação que diz: Senhor, eu creio que estás perto, eu creio que ouves. Eu acendo este pequeno fogo e peço-te que acendas o teu grande fogo na minha vida. E Deus responde, nem sempre como esperamos, nem sempre quando queremos, mas responde. Ele sempre responde, porque Ele é um Deus fiel. Porque Ele prometeu, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Agora vamos falar sobre as palavras que devem ser ditas, sobre a oração. E aqui quero ser muito cuidadoso e honesto com você, porque hoje na internet você pode encontrar de tudo. Algumas orações poderosas, algumas palavras secretas, alguns encantamentos para tudo no mundo, e as pessoas leem isso, acreditam nisso, esperam resultados instantâneos e se decepcionam. Ouça-me com atenção. Não há palavras secretas, não há fórmulas mágicas. Há um Deus vivo que ouve um coração humano vivo. E a oração mais poderosa não é aquela que é composta de palavras especiais. A oração mais poderosa é aquela que vem do fundo do coração, mesmo que sejam apenas 2 palavras. Senhor, tem misericórdia. Você sabe quais palavras Simeão proferiu? Vamos ouvi-las novamente. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel. Estas palavras, elas são cantadas e lidas na casa de oração todas as noites, em cada culto vespertino. Todos os dias a igreja repete a oração de Simeão. Por quê? Porque estas palavras não envelheceram, elas são vivas. Elas são tão atuais hoje quanto há 2000 anos. E é isso que proponho a você fazer esta noite. Quando a correria do dia diminuir, quando as crianças forem dormir, quando a casa silenciar, pegue uma vela. Se você tiver uma vela abençoada deste encontro, ótimo. Se não, pegue qualquer vela que tiver. Deus não olha para a vela, Deus olha para o seu coração. Coloque a vela diante de uma imagem sagrada. Se não tiver uma imagem sagrada, simplesmente coloque-a sobre a mesa, acenda, olhe para a chama, acalme-se, liberte todos os pensamentos sobre trabalho, problemas, o dia de amanhã. Apenas esteja aqui e agora, diante de Deus em silêncio, à luz da pequena chama, e diga: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, Tu és a luz do mundo, e as trevas não te compreenderam. Ilumina também a minha vida, ilumina a minha mente para que eu veja a verdade. Ilumina o meu coração para que eu saiba amar. Ilumina o meu caminho para que eu não me perca. Assim como o homem de fé Simeão te encontrou no templo e encontrou paz, assim também me concede te encontrar na minha vida e encontrar paz. Paz na alma, paz na família, paz no coração. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu espero. Fortalece a minha esperança. Eu quero amar. Ensina-me o amor. Agora despede o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Diga estas palavras sem pressa, com atenção. Sinta cada palavra e, se necessário, diga-as novamente, e quantas vezes sua alma pedir. A oração não é um relatório para um chefe. A oração é uma conversa com um pai amoroso que espera sua voz. E depois, cale-se, apenas cale-se, sente-se em silêncio,
Dê a Deus a oportunidade de responder. Estamos tão acostumados a falar, 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 que esquecemos de ouvir. E Deus responde justamente no silêncio, com uma voz mansa e suave, como outrora ao profeta Elias no Monte Horebe. Não na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo, mas no suave murmúrio do vento, no silêncio. E talvez neste silêncio você sinta o que Valentina sentiu em nossa casa de oração. Aquele calor inexplicável, aquela certeza inexplicável de que tudo ficará bem, que você não está sozinho, que é amado, que é cuidado, que sua vida tem sentido, que seus sofrimentos não são em vão, que à frente há luz. E este será o seu milagre, o seu encontro, a sua reunião. Quero lhe contar mais uma coisa sobre por que Simeão esperou tanto. A tradição diz que ele esperou vários séculos de espera. Você consegue imaginar? Não conseguimos esperar 5 minutos na fila sem nos irritarmos. Não conseguimos esperar uma semana para que respondam ao nosso e-mail. Não conseguimos esperar um mês para que um problema se resolva. E Simeão esperou séculos. E não apenas esperou, não apenas contou os dias, ele viveu na expectativa. Ele viveu pela fé. Todas as manhãs ele acordava e pensava, talvez hoje? Todos os dias ele ia à casa de oração e esperava, talvez hoje. E todas as noites ele ia dormir e dizia, então amanhã, e assim, dia após dia, ano após ano, década após década. Que fé, que paciência, que esperança. E ela não foi frustrada. Simeão esperou. Suas mãos seguraram a salvação do mundo. Seus olhos viram a luz das nações. Seu coração se encheu de uma paz que o mundo não pode dar. E eu digo a vocês, meus queridos, se vocês estão agora na espera, não se desesperem. Se você espera a cura, não se desespere. Se você espera que os relacionamentos na família se resolvam, não se desespere. Se você espera um emprego, uma moradia, ajuda, não se desespere. Se você espera que seus filhos voltem a si, voltem a Deus, não se desespere. Se você espera que a escuridão em sua vida seja substituída pela luz, não se desespere. Deus sabe da sua espera. Deus ouve a sua oração. E Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas nem sempre em nosso tempo, mas sempre no seu. E os tempos dele são sempre melhores que os nossos, porque ele vê o quadro completo e nós vemos apenas um pequeno fragmento. Ele vê o fim desde o começo e nós não sabemos o que será amanhã. Ele sabe o que realmente precisamos. E muitas vezes confundimos o que precisamos com o que desejamos. Espere com fé. Espere com oração, espere com uma vela na mão, e o seu encontro acontecerá, com certeza acontecerá. Há mais uma pessoa nesta história de fé, de quem muitas vezes nos esquecemos, a profetisa Ana. Ela tinha 84 anos, ela enviuvou jovem, tendo vivido com o marido apenas 7 anos, e depois disso passou o resto da vida, décadas, na casa de oração, jejum, oração, servindo a Deus dia e noite. Imagine essa mulher, uma jovem viúva que poderia ter se casado novamente, poderia ter construído sua vida de outra forma, mas ela escolheu outro caminho. Ela escolheu a Deus. Ela deu a Ele toda a sua vida, todo o seu tempo, todo o seu amor, e Deus não a deixou sem recompensa. No final de sua longa jornada, no final, quando parecia que a vida já havia passado, nada de novo era esperado, ela viu o Messias. Ela testemunhou o que nem reis, nem profetas, nem sábios viram. Ela viu Deus. Por que estou falando da Ana? Porque entre vocês eu sei, há mulheres semelhantes a ela. Viúvas que carregam sua cruz na solidão, mulheres que perderam maridos e ficaram sozinhas com filhos, com problemas, com dor,
e às vezes lhes parece que a vida acabou, que a alegria se foi para sempre, que à frente é apenas o vazio. Não, não, e mais uma vez, não. A história de Ana nos diz: sua fidelidade a Deus não será esquecida. Suas orações não ficarão sem resposta. Sua paciência será recompensada. Talvez não como você espera. Talvez de forma completamente diferente. Mas Deus preparou para você um encontro, seu encontro pessoal com seu amor, com seu consolo, com sua luz. Acenda uma vela hoje à noite e lembre-se de seus entes queridos que se foram. Lembre-se de maridos, pais, filhos, amigos, todos que a morte levou. Lembre-se deles com amor, porque para Deus não há mortos, para Deus todos estão vivos. E a vela que você acenderá arderá por eles também. Ela os conectará a você em oração. Ela o lembrará de que a separação é temporária, que à frente há um encontro, o grande, último e eterno encontro, quando todos nos encontraremos no reino do Pai. Sabe o que mais me impressiona na celebração do encontro? O contraste. Um grande e surpreendente contraste. De um lado, o Deus infinito, onipotente, incompreensível, Criador do universo, aquele que criou estrelas e galáxias, que sustenta o cosmos em sua mão. Do outro lado, um pequeno e indefeso bebê nos braços de um homem de fé idoso. Infinita majestade e absoluta vulnerabilidade, onipotência e total dependência das mãos humanas. Deus confiou-se ao homem. Pense nisso. Deus, que não precisa da nossa ajuda, que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, todo-poderoso. Este Deus voluntariamente se tornou um bebê indefeso e confiou-se às mãos idosas de Simeão. Ele permitiu ser segurado, permitido ser carregado, permitido ser cuidado. É uma humildade surpreendente, um amor inacreditável, uma proximidade impensável. Deus não permaneceu à distância. Ele não se limitou a nos observar de longe. Ele veio, tornou-se um de nós, tão pequeno, tão vulnerável, tão próximo, que podia ser pego nos braços. E você sabe, Ele ainda é assim. Ele ainda nos permite estar perto. Ele ainda se confia a nós. Na comunhão, Ele literalmente entra em nós. Torna-se parte de nós. Com seu corpo e sangue se une a nós tão intimamente como ninguém mais pode se unir. Isso também é um encontro. Cada comunhão é um encontro. Cada encontro com Deus na Eucaristia é aquele momento em que nós, como Simeão, recebemos Cristo, não nas mãos, mas no próprio coração. Se você não se comunga há muito tempo, venha à casa de oração, confesse, comungue, receba Cristo. Este é o maior encontro possível nesta terra. Nenhum outro evento, nenhuma outra experiência pode se comparar ao que acontece no momento da comunhão. Deus entra em você e você entra em Deus e vocês se tornam um. Eu entendo que para alguns de vocês isso soa muito elevado, muito espiritual, muito distante da vida real com seus problemas, doenças, contas de aluguel e conflitos no trabalho. Eu entendo, eu também vivo neste mundo. Eu também enfrento dificuldades. Eu também me canso, adoeço, duvido, desanimo. Mas é exatamente por isso que precisamos de luz. É por isso que precisamos deste encontro. É por isso que precisamos desta reunião. Não apesar da nossa vida comum, mas no meio dela. Não em algum momento no futuro ideal, quando todos os problemas forem resolvidos, mas agora bem no meio dos problemas, bem no centro da tempestade, bem no fundo do desespero. Se você está agora no fundo do poço, saiba, há uma frase maravilhosa de um santo. Ele disse: Deus está mais perto de nós
quando nos parece que Ele está mais distante. Um paradoxo, mas é verdade. Nos momentos mais sombrios de nossa vida, quando nos parece que Deus nos abandonou, que Ele não ouve, que Ele não existe, é nesses momentos que Ele está mais perto do que nunca. Ele nos carrega nos braços como um bebê. Não o vemos porque nossos olhos estão cheios de lágrimas, mas Ele está aqui. Acenda a vela e você verá, mesmo que por um instante, mesmo que de relance, você verá a presença dele na chama da vela, no silêncio da oração, na paz que de repente encherá seu coração, sem motivo aparente, sem explicação lógica, apenas paz, apenas luz, apenas Deus. Gostaria de me dirigir àqueles que me ouvem e pensam: isso são tudo lindas palavras, meu pai espiritual, mas eu tenho um caso especial. Eu tenho problemas tão grandes que nenhuma vela pode ajudar. Minha situação é tal que só um milagre pode me salvar. Então, meu querido, é exatamente para você que é este encontro, é exatamente para você que é esta vela, é exatamente para você que é esta oração, porque Deus se especializa no impossível. Seu tempo de ação favorito é quando, humanamente falando, não há saída. Quando todas as portas estão fechadas, quando todos os médicos cruzaram os braços, quando todos os amigos se afastaram, quando a conta está zerada, quando a esperança é zero, é aí que Deus começa a agir. Não porque Ele seja cruel e espere que fiquemos completamente mal, mas porque só então nos abrimos verdadeiramente a Ele. Só então paramos de confiar em nós mesmos, nas pessoas, nas circunstâncias e começamos a confiar em Deus. E então Ele pode entrar, porque finalmente abrimos a porta. Lembre-se da parábola do filho pródigo, quando aquele jovem voltou para o pai, quando tudo estava bem com ele? Não. Quando ele festejava com os amigos? Não. Quando ele gastava a herança à torto e à direito? Não. Ele voltou quando estava no fundo do poço, quando comia da mesma tigela que os porcos, quando não tinha mais nada a perder. Foi então que ele se lembrou do pai. Foi então que ele voltou para casa. E o que o pai fez? Ele não começou a dar sermões, não começou a lembrar dos erros passados, não começou a impor condições. Ele viu o filho de longe e isso significa que ele saía todos os dias para a estrada e olhava para o horizonte, esperava, tinha esperança, viu e correu ao seu encontro. Correu, abraçou, beijou, vestiu com a melhor roupa, preparou um banquete. Isso é o encontro. Deus corre ao nosso encontro. Deus nos abraça. Deus prepara um banquete em celebração ao nosso retorno. Não porque merecemos, mas porque Ele é Pai e seu amor não depende dos nossos méritos. Hoje à noite, quando você acender a vela e fizer a oração, saiba, Deus já está correndo ao seu encontro. Ele já o vê, Ele já prepara os abraços, Ele já prepara o banquete. Você só precisa fazer uma coisa, ir, dar um passo e Ele superará o resto da distância. Um passo, acender a vela. Um passo, fazer a oração. Um passo, abrir o coração. E o milagre virá. Não porque a vela seja mágica, não porque as palavras sejam encantadas, mas porque Deus é fiel, porque Deus é amoroso, porque Deus é vivo. E Ele espera o encontro com você ainda mais do que você espera o encontro com Ele. Eu termino, meus queridos, mas não quero terminar sem dizer mais uma coisa, talvez a mais importante. Quando você acender a vela e orar, não se esqueça de agradecer. Não apenas pedir, mas agradecer pela vida, pela saúde que você tem, pelos entes queridos que estão por perto, pelo teto sobre sua cabeça, pelo pão na mesa, por poder ver, ouvir, respirar, pensar, sentir, por estar vivo, por estar aqui, por ouvir estas palavras agora. Isso também é um milagre.
tudo é milagre. Um coração agradecido é um coração aberto a novos milagres. Um coração que murmura está fechado. Agradeça e abra a porta para a graça. Agradeça e veja como sua vida começará a mudar. Não necessariamente as circunstâncias externas mudarão em um instante, mas você mudará. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Encontro do Senhor, celebração do encontro, celebração da luz, celebração da esperança. Que esta celebração entre em sua vida, não como uma data no calendário, mas como um evento vivo, como um encontro real, como um verdadeiro milagre. Acenda a vela, faça a oração, abra o coração, agradeça a Deus e espere. Espere com fé, espere com esperança, espere com amor e o milagre virá. Como veio a Simeão após séculos de espera, como veio a Ana após décadas de fidelidade, como veio a Valentina em uma fria noite de inverno, como virá a você, com certeza virá. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor lhes conceda sua face e lhes dê a paz. Amém. Com a bênção do encontro do Senhor, meus queridos, Cristo está entre nós.